Prazer estar aqui com você ao vivo, né? A gente já estava até ansioso já por esse momento, né? Verdade, tem razão. Eu Então, fugindo um pouco, né, de me mostrar aí, mas não teve jeito agora. Então, tá vendo? Agora é hora de contar um pouquinho, né? Olha, nós temos espectadores até lá em Dublin, tá? Acabou de entrar. Nossa, jura? Que legal. Nós estamos chique. Bacana. Deixa eu falar uma coisa. Você falou a família Balieiro, a família Eira e a família Piacente também, que é da minha mãe. Piacente, que, ó, é verdade. Tá vendo? Eu já vi que já tem uma turma aí entrando, né? É verdade, né? Bastante gente legal, olha que legal. Eu tô conhecendo quase todo mundo, ó. Tem para São Paulo também, ela, minha prima Ana Cláudia. Tá legal. Vendo? Sua mãe e seu pai estão firme e forte aí, família tá em peso. Bacana, a minha esposa aí, linda. Eu sou suspeita, outra bruxinha. Exatamente, essa é das boas, hein? Danilo, a primeira coisa que eu gosto de começar as lives, né, para as pessoas saberem um pouquinho quem é o Danilo Piacente Costa Eira, tá? Por favor, hein? Vamos lá. Bom, lindas, uma esposa mais linda ainda. Verdade. Moro em, não é? Tem razão, né? Moro em Marília, interior de São Paulo. Morei muitos anos em Mogi das Cruzes, né? Que é onde moram meus pais também, tenho muito carinho aí. Trabalho com marketing. Atualmente eu sou consultor de marketing, né? Tive agência, 2 agências de marketing, né? Tive também umas 2 startups que deram muito certo também. Então, assim, eu vivo mais nesse meio digital, né? Acabei indo mais para a parte de marketing, mas eu sou mais focado mesmo em marketing digital, né? Que agora o digital é tudo, né? Então, depois de muitos do coronavírus, anos... então... Nossa! Mais eu ainda, não durmo né? mais. Coitado, né? Enquanto tem gente que não tá trabalhando, né? Eu tô... Nossa Senhora, ainda mais com filha pequena, recém-nascida. Todo mundo em casa. Os clientes toda a vida atrás de mim para fazer, né, as estratégias, as lives, né? Tudo. Então, assim... É um momento difícil, complicado, né? Sem dúvida, mas em toda crise tem oportunidade também, né? E a gente talvez agora uma oportunidade de fazer o bem, né? Num papo desse a gente conversar com as pessoas, e agora que a gente está mais calminho, mais tranquilo aí, consegue prestar mais atenção nas coisas, né? Quem sabe uma conversa dessa possa também ajudar as pessoas, né? Ó, tem mais gente chegando aí, ó, o Carlos, a Rose, o Leandro, tudo gente aí que já me conhece, passa em tratamento, gente com curiosidade aí pela paranormalidade, né? Então, o paciente da Adriana aqui não vai dar 1000 views simultâneos. Espero que a gente possa deixar bastante coisa aí pro pessoal, né? Tem mais gente chegando aí. Danilo falou um pouquinho dele, né? Então, contou sobre a respeito do trabalho dele, né? E uma coisa que é legal o pessoal contar, que já que a gente vai falar de paranormalidade, Danilo, paranormalidade, mediunidade, para quem não sabe, né, só muda o termo, né, pela linha, mas como que é essa questão da paranormalidade, mediunidade na sua vida? O que você sabe falar sobre isso antes de me conhecer? Sim. Isso sempre foi muito presente na minha vida, desde que eu nasci. Eu venho, né, de uma família meio católica, meio espírita. Então a família do meu pai, assim, a minha avó era espírita, né, a mãe do meu pai. Então a gente sempre fazia evangelho em casa, né, então sempre teve esse contato, né. E a parte da minha mãe era mais católica, mas que também tinham bastante... gostavam do espiritismo, sabe? Nunca foi um tabu, assim, nada. Mas eu me lembro de quando pequeno, assim, eu tinha vergonha de falar que eu era espírita, né? Porque, nossa,
Achavam que era coisa, né, pelo amor de Deus. E então eu evitava falar, mas com o tempo isso foi passando assim, mas assim, eu acho que até isso foi bom para mim, porque hoje em dia eu tenho uma avaliação sobre a religião, que ela, na verdade, a gente não precisa necessariamente, especificamente, de uma religião para ter contato com Deus, né? Deus está dentro de nós. Sim, verdade. E eu acho que isso foi o que formou também a consciência que eu tenho hoje, foi essa coisa dúbia, né, que eu vivia assim. E assim, respeito muito, assim, hoje em dia nem espírita mais eu sou, eu digo que eu sou tudo. Eu gosto de estudar todas as religiões, eu leio muito a respeito, mas eu não sigo, né, uma doutrina ou outra. Eu leio tudo, tiro o meu resumo, né, então assim, recentemente a Adriana me convidou para participar de uma... É uma religião japonesa, né, vamos dizer assim, né, não digo nem que religião, mas é uma filosofia, né, que super interessante, foi maravilhoso, uma das melhores experiências da minha vida, né, e eu tenho experiências, então assim, gosto de conversar com católicos, com padre, com bispo, com evangélicos, né? Eu só não gosto de seguir. Eu acho que tudo que a gente fala assim, essa é a verdade universal, a gente está começando a errar. É complicado, né? Mas assim, falando aqui sobre ser um espiritualista, né, Danilo? Também, essa é uma definição melhor, né, talvez. A gente não se intitular, né? E é legal você falar sobre isso, porque assim, como a gente está falando de paranormalidade, mediunidade, né? Então, o que é importante as pessoas saberem, né? Que a paranormalidade, a mediunidade, ela não está ligada numa religião. Então, a gente tem paranormais em todas as religiões, desde o evangélico até o espírita, o católico. No evangélico, o pessoal fala muito em revelação, que é uma premonição, né? E aí a gente tem candomblé, umbanda, nós temos trocentos aí aqui no nosso país. Para vocês terem uma ideia, o Brasil é o maior celeiro de paranormais do mundo, né? Então, até você não sabia disso, né? Até fazer o curso, né? Sim, Conta para as pessoas, ó, tem mais gente chegando aí, ó, o Daniel, o Miguel, que é um amigo antiguíssimo de Santos. Olha, tem gente de Madrid, tem gente de... Que legal! De Dublin, tem gente de Santos, tem gente de um monte de lugar aí, né? São Paulo, Marília, Ribeirão, São Bernardo, tá bem povoado aí nossa live. Que legal! Fala para as pessoas, Danilo, que aí como que a gente se conheceu e aí depois do curso. Aí se você já quiser embalar e falar nesse sentido... Tá, muito legal. Bom, eu sempre estudei, né? Então, assim, eu lia muito livro espírita, né? Eu vou contar, eu vou tentar ser breve aqui, porque a gente fala pra caramba, né, Adriana? Mas, assim, o meu contato com a mediunidade, ele começou desde muito cedo, assim, eu não lembro muita coisa. Minha mãe que conta algumas coisas, você tal, chegava no quarto e estava falando, né, aquelas coisas assim, via coisa e ninguém via e tal. Mas eu não sei se muitas vezes era coisa de... Eu cresci com isso, era coisa da minha cabeça, tal, né? Mas eu tive um problema na infância, eu tinha uns desmaios, assim, tive... né? Às vezes desfalecia, assim, quase cheguei a ter alguns ataques epiléticos, assim, ou cheguei até um começo, mas coisa leve, assim. E aí, aquele desespero dos meus pais, né? Eu lembro que fui em vários médicos e nada, a gente até chegou a ir para Ribeirão Preto, que era referência em neurologia e tal, e não sabia o que era. E aí eu comecei a ir num centro espírita, olha que inusitado, né? Com a tia da minha esposa, né? Que a gente se conhece desde pequenininho. As famílias são todas assim, minha tia é casada com o tio dela, nós temos os primos, tudo junto ali, que é a família Balieiro e a família Piacente, né? E eu comecei a ir nesse centro espírita, que era muito bacana, era um grupo de médicos, que eles eram todos médicos e médiums, né? E eles formaram um centro para ajudar as pessoas, era muito bacana, só que ia muita gente, era uma coisa
ficava todo mundo esperando. Nossa, a gente tinha que ir de madrugada para ficar na fila lá, sabe? E a primeira vez, uma das primeiras vezes, eu não lembro se foi a primeira, uma das primeiras vezes que eu fui lá no centro, foram fazer uma cirurgia espiritual em mim, né? E quando eu entrei lá, eu deitei na maca, assim, e eu acabei tendo umas visões lá que me assustaram, né? Assim, mas eram coisas boas, assim. Graças a Deus, eu nunca tive uma visão ruim, assim. Só que me chocou e eu fiquei chorando, né? Mas você vê uma entidade de luz ali, foi maravilhoso, né? Nossa, eu tinha acho que 12 anos, assim, 11, 12 anos. E aí naquilo, aí a dona do centro lá já foi falar com a minha mãe e falou, nossa, o Danilo tem uma mediunidade muito, muito aflorada, assim, nós vamos ter que trabalhar. E aí, assim, eu fui lá para ser curado, né, como paciente, e acabei na semana seguinte indo trabalhar lá. Então, é o famoso que quando... não, e é engraçado, né, uma coisa que até a gente já comentou, muita gente que vai... a gente não está menosprezando em nada, mas quem procura essa ajuda espiritual, o que acontece? Às vezes você chega num lugar, aí você fala assim, você tem mediunidade, você tem que trabalhar. Aí você fala assim, trabalhar? Como assim? Você tinha o quê? 9 anos? Trabalhar? Então, era muito novo. Aonde? Né? Então, né? Aposto que até a nossa amiga que está entrando aí, a Sandra Sus, já deve ter escutado isso alguma vez, né? Que ela tem mediunidade, né? Então, acontece muito, né? Da pessoa chegar em algum lugar e ela ouvir isso, né? Então, eu já ouvi isso. E foi essa chamada que me pegou no seu curso. Foi essa chamada. Não é? Te falam que você tem mediunidade e falam, você tem que trabalhar isso, hein? Aí, a vida inteira eu passei por isso. Gente, tá passando minha vida, eu já tô aqui com 35 anos e eu não trabalhei ainda, né? O que é trabalhar? Eu não sabia o que era trabalhar, desenvolver. Agora você sabe. Agora eu sei. Então agora você tem que contar para as pessoas o que é, porque você descobriu aonde, né? Quem te contou sobre isso? Exatamente. E isso passou, né? Então eu era criança e eles... eu lembro que até falaram assim, a gente vai fazer um trabalho de bloquear a mediunidade. Mas eu acho que foi mais para eu aprendi também com você aí, que isso é mais um trabalho para nossa mente, né? Trabalhar. Então, assim, aí eu parei, assim, com essa coisa de mediunidade durante muitos anos da minha vida, assim. E lá para os 25, 26 anos, que foi a idade que eles até mencionaram, isso iria aflorar novamente. E aflorou. E aí eu comecei a trabalhar num centro espírita de uma amiga da minha mãe, uma querida lá, que a gente... E eu achava muito bom de poder ajudar as pessoas, sabe? Então, mesmo eu sem saber muito o que eu estava fazendo, eu dava aquele passe ali. A gente fez um curso, tudo, eu sabia dar o passe, né? Claro, com toda a responsabilidade. Mas eu também não sabia muito bem, né? Às vezes achava que não estava fazendo nada. Bom, mas foi... E eu... Acabou que comecei a estudar mais parte de física quântica, comecei a entrar um pouco da área mais científica, que eu sempre gostei muito disso. Eu não gostava muito de ir para o lado, né, religioso, místico. Eu queria, assim, saber da ciência, dos testes, da eficácia, PNL, sabe? Então, uma mistureba de coisas, né? Então, eu gostava de ler psicologia, filosofia, conhecimentos ocultos, e aí, bom... E tava tudo no lugar só? Não, nossa! Não, né? Mas pode ver aqui os livros, ó. Tem um terço só deles. É muito difícil você conseguir... Mas é uma busca bem complicada, né? E difícil, e você não tem com quem conversar. Você lê esse monte de coisa, fica completamente maluco. E dá até de falar, né? Porque falar assim, não, fulano é louco, né? Vai falar isso aí, né? Eu agora que eu tô falando assim, mas eu tô há 10, 15 anos estudando quieto, sozinho no meu mundo ali, e poucas pessoas que aí a gente consegue ajudar, né? Com uma palavra, com às vezes até assim, de meio de magnetismo, né? A gente fala passe ali, né? Para os espíritos ali entenderem, vou dar um passe ali, e eu dou e a pessoa se sente bem, sabe? Então, assim, é um poder nosso, né? Nós temos ele. Todo mundo até para buscar, né? Você vê, às vezes eu conversando, né, com a Fá, eu falo assim, vou te mandar um magnetismo. Isso, aí ela melhora na hora. Né? Aí ela perguntou assim, como é que eu faço? Queria
pesquisar, aí você coloca lá magnetismo, parece coisa com imã, né? E não é, outro conhecimento, né? Então, e a pessoa acha que a Adriana não é bruxa, né? Não, a Adriana chegou em casa, ela veio aqui em casa, a gente, né, veio gravar uns vídeos aqui, a minha filha estava com um soluço que não parava, ela foi lá, fez a técnica dela, a Sofia parou de soluçar na hora. Nossa, que você assim, nossa. Então, assim, isso não é bruxaria, não é magia, é técnica, né? É conhecimento da nossa mente, o poder da nossa mente que nós temos, né? É isso, então, Nossa, entrou uma chamada da Clara aqui, claro recado, socorro. É mesmo? Nossa Senhora. A Suzy falou que bruxa é ela também é bruxa. Eu vi. Muito bom. Então, e aí eu vi um post seu, né, falando exatamente isso. Te falaram que você tem mediunidade e disseram que você tem que trabalhar e você não soube o que é trabalhar, nunca te explicaram o que é trabalhar. Na hora eu já chamei a Adriana, conversamos ali, né? Foi uma coisa impressionante. Eu vi o post, entrei em contato com você, você respondeu, já começamos a conversar e logo eu fiquei assim, me avisa quando vai ter o próximo curso, me avisa quando vai ter o próximo curso. Aí saiu o curso, eu fui para São Paulo, né? Já estava morando em Marília, e aí fiz o curso. E nossa, foi incrível. E eu posso continuar falando, né, Adriana, que eu falo demais aqui, não sei se você quer perguntar alguma coisa. Você explique para as pessoas agora a sua visão pós o curso, né? Então, o que trouxe diferente? Mas antes eu quero falar do curso em si. Do curso em si ainda. Uhum. Pode falar. Porque uma coisa foi bem interessante, assim. A gente chegou lá no curso, né? Tinha o pessoal, a gente vai aprender. E logo numa das primeiras práticas, tinha um rapaz lá comigo, né? Esqueci o nome dele, vocalista de uma banda, né? É o Thiago, né? E aí a gente fez a prática junto. Então né? Eu tinha que fazer a mão assim, né? Me concentrava e aí assim, fala, explica quem é o Thiago. E eu meio com vergonha ali, né? Eu falei, nossa. Aí comecei a falar. Falei. Aí eu lembro que eu falei que ele estava morando sozinho, ele tinha um gato, morava num apartamento, não tinha um relacionamento bom com o... Vixe, me ligaram aqui. Aqui não tinha um relacionamento bom com o pai e tal. Me veio tudo na cabeça, eu falei, né? Aí na hora que eu abri o olho, ele tava lá em choque, né? Ele falou, nossa, você me descreveu tudo, cara. É isso mesmo. Aí ele tinha... eu falei que ele tinha problema em relacionamento amoroso e ele tinha acabado de se separar da mulher. Coitado, falei tudo do Thiago lá. Então, assim, eu já falei, nossa, foi na primeira manhã de aula, é incrível, né? Então, o curso realmente é muito interessante. E depois também teve o das cartas Zener, que nós fizemos os testes lá. Que é o teste para a normalidade. Aí tinha telepatia, né? Quando eu fiz junto com aquela moça lá, aquela japonesa lá, eu acertei 90%, uma coisa absurda, né? Isso aí não é coincidência, né? Pelo amor de Deus. Bom, as cartas Zener existem porque é um método científico de avaliar, né, a paranormalidade da pessoa, né? E então, assim, ela era uma boa emissora e eu, no caso, era um bom... Quando fomos nós dois, eu acho que de 7 cartas eu acertei 6. Foi uma coisa impressionante, assim, né? Então, deu mais credibilidade ainda, né? Esses testes são bem interessantes, assim, eu achei bem bacana. Então aí mudou sua concepção, né, a respeito da paranormalidade. Tudo que sim. Aí a ideia de mostrar... aí o mais impactante para mim... isso que eu queria falar, esqueci. O mais impactante foi que eu não precisava realmente, essa era a minha dúvida,
pô, será que tudo é com religião mesmo? Eu tenho que ficar rezando e tal. E quando eu cheguei lá, eu vi que não é assim. A gente, né, evidentemente acredita em Deus, eu rezo para santo, sabe? Eu tenho minha fé também, mas é uma fé mais consciente, entendeu? Então eu sei que, por exemplo, para eu melhorar tal coisa, eu mesmo posso melhorar, eu tenho esse poder e eu consigo desenvolver ele cada vez melhor para dominar todos os problemas que possam acontecer na minha vida e também evitar os problemas. E aí eu vi do Heine, né, que é o pai da parapsicologia. Pai da parapsicologia científica, E uma coisa que eu vou falar, que eu conto para todo mundo isso e eu estava esquecendo, eu vou falar do Frei Ugolino Bach. Isso é demais. Gente, nós estamos falando de um frei católico que ele virou um cientista porque ele fazia imposição de mãos. Desde pequeno ele tinha um magnetismo muito forte, né? E ele começou a fazer aí ele virou um cientista e ele começou a fazer testes. Que ele pegava um pedaço de carne, né, por exemplo. Então, na realidade, todo dia... ele é um paranormal. Isso explica, Adriana. Isso é incrível. Que assim, o Frei Ugolino, ele é filho de uma promessa, né? Então a gente vê muita questão do paranormal. A mãe dele teve várias gestações de gêmeos. E aí ele foi a 5ª ou 6ª gestação da mãe de gêmeos, onde só ele sobreviveu. Então a gente vê muita questão do paranormal, que tem hereditariedade, extremo sofrimento. O caso dele foi extremo sofrimento. E aí, quando ele estava indo ser batizado, né, na época não ainda, o pessoal andava muito a cavalo, no caminho ele caiu do colo da mãe, o cavalo pisou em cima. Sim, essa é a história. Aí ele, ao invés de um batizado, virou um enterro. E aí, o que aconteceu? Nossa. Ele estava sendo velado no caixão, e aí ele... História! A história é fantástica, né? Fantástica. Ele estava sendo velado num caixão e, de repente, viram que ele estava respirando. Nossa, aí ficou uma alegria total, Deus, né? É verdade, e aí, eu tinha esquecido dessa parte da história. Aí ele virou um frei capuchinho, e aí a questão da paranormalidade perseguia ele muito, então ele não sabia como desenvolver. Então ele começou a fazer testes com carnes, né? A gente chama de mumificação de carnes. É um excelente teste que eu também explico no curso que a gente pode fazer, da gente ver como está esse magnetismo, como está esse poder de cura, né? E ele começou fazendo presencial, ele impunha a mão, outro ele não impunha a mão. O que ele impunha a mão secava, e o que ele não impunha apodrecia. Virava carne seca, né? E o outro ficava carne pútrida, né? Isso. E aí ele foi fazendo com frango, né? Foi fazendo com coisas maiores. Até ele começou a fazer à distância, e tinha o poder da mente. Isso, aí ele colocava só com a mente, né? Aí é isso que eu isso tudo cientificamente comprovado. O cara usou métodos científicos para comprovar. Então, assim, depois dessa, se a pessoa continuar achando que não existe, aí é uma escolha, né? Então você escolhe, não queira acreditar, porque eu tô falando de um frei católico que cientificamente comprovou que ele tinha poderes paranormais, mediunidade para os espíritos, né? Mesma coisa, e que ele trabalhava essa mediunidade para curar as pessoas. Então, assim, Jesus Cristo usava isso. Ele foi o maior médium que veio aqui para o nosso planeta já. Então, é algo que a gente tem que, aos poucos, as pessoas irem se acostumando. Que isso a gente fala paranormal porque é convenção da sociedade, né? Porque o normal era de um jeito, aí tem o que é o paranormal, mas já vai ser normal. Todo mundo vai aprender. Não, mas existe já até um programa que fala, né, da amiga aí da Kátia Gaia, ela fala assim, o normal é ser paranormal. Ah, que legal, é um bom slogan mesmo, hein? Muito bom. E aí, continuando isso, né, a gente já falou um pouquinho da mediunidade, a visão do Danilo antes, ele, né, falou sobre ele, a questão do curso. E aí a gente falou uma coisa que eu quero colocar aqui, Danilo, a gente já conversou sobre isso, é o seguinte, nesses 10 anos que eu venho atendendo, o que eu percebi? Que muita gente que não desenvolve esse potencial paranormal, acaba acontecendo algo na vida dessa pessoa, que foi mais ou menos o que aconteceu comigo, né? Então, eu, como neta de benzedeira, minha avó é extremamente católica, ela benzia, eu achava aquilo legal quando era criança, queria ser benzida, né? Mas não tinha um grande entendimento daquilo. E aí, o que aconteceu? Eu tinha visões, né? Quando pequena, passei por algumas situações de fenômenos, mas não sabia como, não desenvolvi. E aí, o que aconteceu? Passou
tempo, essas questões do fenômeno sumiram um tempo, né? Foi mais ou menos o que aconteceu com você, e depois despertou de uma outra forma através de um sofrimento, né? Eu tive que fazer uma cirurgia, então veio aquele despertar para poder descobrir mais sobre isso. Então, o que eu concluí? 10 anos atendendo pessoas em consultório, eu percebi que, assim, a paranormalidade, ela é um potencial normal e natural de todas as pessoas, e uns mais, outros menos, só que quando essa pessoa não desenvolve esse potencial paranormal, a vida vem e faz assim, olha, você não vai desenvolver, não? Eu vou pegar no seu bolso, ou eu vou pegar na sua... Não, então vai ser no seu filho. Algo acontece, né, como se um chamado para despertar dessa paranormalidade. Então, isso eu percebi claramente no relacionamento. Já peguei caso de casal que, como se diz, não estou falando que a pessoa não tem a culpa, mas o cara deixou de seguir a questão paranormal e veio uma situação para quase romper o casamento dele, né? Então, eu não sei se você chegou a perceber isso alguma coisa, mas é como se fosse uma missão de vida. Sim, é uma missão de vida. Missão de vida. Isso é muito interessante. E eu acho que, assim, a gente não pode levar isso para um lado, assim, de ter medo disso, né? Então, assim, parece que é uma maldição e tal, né? E não é isso. Faz você... Então, você está desviando um pouco o caminho, aí vai te trazendo para cá. Não vai para cá. Não vai aqui que você está errado. Então, a gente cria... É o nosso inconsciente que cria essas doenças, porque o nosso eu superior sabe de tudo que a gente tem que fazer. Nós aqui, como estamos vivendo a experiência na matéria, nós estamos envoltos de energias e influências e tudo que a gente vai sendo levado por essas energias mundanas aí, e aí acaba indo para um lado, e aí começa a trazer. Então, assim, a doença, a separação, um problema com o filho, bater o carro, isso tudo é coisa que você tem que ficar ligado, opa, tem alguma coisa que eu estou desajustado, ou tem alguma coisa que eu tenho, então assim, é a vida te cobrando, né? Você tem que seguir o caminho que você escolheu, que você tem que fazer, né? Então vamos... E eu acho que exatamente isso que eu acabou indo pelo bolso. Eu acabei ficando numa fase muito ruim financeiramente, e aí você chega no ponto e fala assim, aí você solta, né? Você fala assim, nossa, não é possível, eu estudo, eu sou bom no que eu faço, a hora que eu chego aqui, cai tudo de novo. Então você tem um limite, a hora que você chega lá, volta tudo para o zero. Então, depois de eu ter feito o curso e também algumas terapias, tudo, né? Eu acabei retomando a prosperidade na minha vida de forma natural e abundante até, vamos dizer assim, né? Graças a Deus. Mas assim, foi um encontro à minha missão de vida. Então assim, agora vamos até... pode entrar no tema aí. Exatamente. Aí agora eu acho que a gente pode falar sobre a questão de vida passada. Isso é muito interessante. Nossa, vamos falar então? Então, aí o Danilo teve essas percepções, né? Então ele percebeu que ele precisava desenvolver esse potencial dele de alguma forma, né? E ele já tinha, como ele é um buscador, ele já fez diversos tipos de terapia, então ele já tinha ouvido falar que ele tinha algumas ligações, correlações de coisas de outras vidas, né? E aí a gente conversando, eu falei para ele, por que você não faz uma regressão, então, de vida passada, para ver o que vai trazer para você? E a gente fez, né? Foi muito legal. Aí agora eu vou deixar você falar. Eu tive cinco experiências, né, que vieram, mas eu vou contar 2 ou 3, assim, que senão é muito extenso, que eu acho que é mais relevante para o momento. Primeiro eu quero explicar assim, não acredito em regressão de vida passada. Olha, até hoje eu sou cético com tudo que eu leio, com o que eu faço, é muito complicado. A Adriana também é. Eu faço em outras pessoas e nunca pedi para ninguém fazer. A Adriana é uma cientista, na verdade. Ela, né, então, assim, se não foi vida passada, pelo menos foi algo que o meu cérebro criou para mim,
para eu viver aquilo e acessar a informação, a resposta. Tá? Vamos deixar claro isso. Que para o subconsciente, né, Danilo, para o subconsciente não diferencia o real do imaginário. Para ele é verdade. Então, deixar bem claro isso, né? Exatamente. Então, é isso que talvez seja essa terapia, né? Ou talvez seja lembranças mesmo, memórias de vidas passadas, tá? E pela parapsicologia científica, a gente também pode trazer na memória celular, do DNA. Também é possível trazer lembranças de outra vida dos seus antepassados, né? Exatamente. E eu nessa então assim, eu vinha, né, vou dar uma explicação, eu vinha há um tempo já querendo passar à frente esse conhecimento todo que eu venho lendo e tal. Eu estava começando assim com primos, tios, tias, explicando, ou amigos, porque quando a pessoa está com dificuldade assim, acabava chegando até mim, sabe, engraçado. E eu... Porque será? Então, eu falei, eu vou te explicar alguma coisa para ver se você se sente melhor, né, com esse conhecimento aí. Fica a seu critério. Então eu começava a passar e a pessoa se sentia bem. E aí queria estudar mais, sabe? Então eu achava legal, assim, eu meio que mudava a vida da pessoa com uma conversa. E eu falei, bom, acho que talvez, mas assim, por exemplo, para eu estar fazendo essa live aqui hoje, nossa, estar me expondo dessa maneira, assim, completamente. Eu nunca comentava com ninguém sobre isso, em público, assim, né? E aí, com a regressão, foi muito interessante. Eu tive uma primeira lembrança de que eu era um professor de faculdade, assim, parece, um cientista, na França, né? Eu lembro dos prédios, é muito real, esse que é o negócio, né? Você lembra do detalhe da rachadura da parede, da porta que você entrava, o barulho que ela fazia, é incrível. E eu era um cientista e tal, aí eu comecei a ter contato com as ideias do espiritismo, né? Eu acho que era bem nessa época aí. E aí eu fiquei encantado, fiquei louco, comecei a devorar aquilo, mas durante muito tempo escondido. Aí comecei a querer dar palestras nas universidades e tal, sobre isso, né, e fazer parte do movimento espírita e tal. Só que, putz, isso foi, sabe, em lugares... Aí. Oi, voltou? Voltou. Você andando na rua? Eu lembro eu andando na rua, assim, sozinho, sabe, com a pastinha, assim, e não tinha mais os alunos, não tinha mais aquele movimento, eu estava completamente... tinha entrado em descrédito total, né? Acabei tendo uma velhice solitária. Solitária não, eu ficava com a minha família, assim, mas eu tipo, não consegui fazer o que eu precisava ter feito, né? E aí teve uma outra, também uma outra vida que eu também tentei, mas não era nem muito do lado de espiritismo, assim, era mais... Eu lembro que eu estava no meio de uns trabalhadores rurais, assim, e eles tudo meio sendo muito... Era uma escravidão branca, né, ali. E eu lembro, em cima de um morrinho, assim, de terra, e comentando com eles, tal, tentando expandir a consciência deles, assim, gente, vocês têm que isso, que... Só que eu era um aristocrata, assim, um político, não sei, assim, eu era alguém que tinha um cargo relevante. Não sei se é importante, assim, ao ponto de ter né, não sei, mas assim, perante aquelas pessoas, e eu lembro que enquanto eu falava com eles, eu pensava já, nossa, o que os caras vão falar de mim? Tô ferrado, deixa eu tentar falar bem a menos, só que, no meio da fala eu já vi que eles se revoltaram, e aí foi uma quizumba ali, e então eu perdi tanto a minha sociedade ali que eu convivia, quanto eles, e aí deve ter tido muita morte, e eu acabei tendo uma velhice, sim, essa sim, solitário, sofrido, foi difícil. Bom, então assim, aí teve outras regressões que foram até bacanas, assim, né, foram legais. Mas aí o que você concluiu? Então, aí o que acontece, quando a gente faz esse tipo de terapia,
No momento, a gente falou assim, foi legal e beleza, né? Aí eu fui embora, tal, aí vai passando 1 dia, 2 dias, 3 dias. Aí de repente vem os insights, né? E eu vi que eu tinha que terminar essa missão de ajudar as pessoas a expandirem a consciência, sabe? Então, talvez eu encarnei num momento de transição planetária agora muito importante, que eu peguei essa luta para mim de novo, sabe? Eu vou decidir, vou encarar e vou fazer o máximo. Você sentiu que você deixou uma missão, né? De outras vidas que precisa ser trabalhada. E eu já, antes de fazer o curso da Adriana, e depois dessa terapia de vidas passadas, eu já vinha na minha cabeça criando um curso, Eu pensava num livro, depois eu pensei que era um curso e tal, mas eu tinha lá tudo mais ou menos esquematizado. Aí um dia eu pensei na Adriana, falei, nossa, mas eu acho que eu vou mostrar isso aqui pra Adriana, né? Eu tomei coragem e falei, quem sou eu, né? Vou lá pra professora de pós-graduação, aí demorei muito para tomar coragem para te apresentar, né? Aí a gente fez uma call ali, te apresentei, e aí você falou, nossa, incrível, vamos fazer. Aí eu achei super bacana. E começamos a desenvolver. Foi usando as pecinhas, né, do teu conhecimento, com o meu, as coisas que você tinha encontrado, e a gente foi concluindo, né? Eu e Danilo é assim, ó. Está o vídeo, explica isso. Aí a gente fica trocando no YouTube, né? E as coisas que a gente vai aprendendo. E aí a gente falar e que resume tudo aquilo que a gente tem como entendimento, que eu acho que todas as pessoas deveriam buscar. Conta aí agora é sua vez. As coisas, então, assim, né? Conforme você vai se abrindo, né? Você vai expandindo a primeira coisa, né? Vai a sua telepatia, né? O seu poder telepático, você vai acessando informações, as informações chegam a você, é incrível. Eu tava um dia em Mogi até, fui levar minha mãe no supermercado, eu fiquei no carro, bem nessa hora, assim, é na hora que você mais relaxa, que você assim, soltou, vem, tá. Aí me veio na cabeça assim, parece que falou no meu ouvido assim, supraconsciência, supra-humano. Falei, nossa, que termo legal, né? Eu já estava querendo achar um nome pro meu curso, eu não sei, bom. Aí eu falei, aí já fui no Google lá, procurei, aí eu achei, olha que inusitado, eu achei uma página com um texto maravilhoso, falando sobre o estado de supraconsciência e o ser supra-humano, né? O ser supraconsciente e o ser supra-humano. E eu li aquele enorme texto, eu li ele inteiro, eu salvei ele, eu copiei pelo celular, eu tenho um aplicativo que eu salvo em texto tudo que eu quiser estudar depois. Você acredita que eu nunca mais achei esse link? Ele sumiu. Porque ele está, porque esse link, o site não existia mais, tanto que tinha um aviso ali no Google assim, este conteúdo está em cache. Olha. Cache é quando ele já não está mais lá, mas o Google ainda tem ele. Só que com o tempo o Google, deu uma semana, eu fui lá ver, não existe mais. E eu tenho esse texto aí. Que então, bom, assim, hein? Bom, é muita coisa, muita coincidência, né? Pelo amor de Deus. E aí nisso eu falei para Adriana, eu já pensei, eu acho que eu tenho a chave de tudo isso que a gente está querendo, né? Só que assim, aí eu passei para Adriana e começamos a desenvolver um curso dela. Então o curso não é meu, né? O curso é da Adriana e nós juntos fomos moldando ele, porque o Ascension, eu até demorei para formatar ele, porque eu nunca quis limitá-lo a um curso, mas o curso base dele é o da Adriana, tá? Então aí o nome veio, aí tem tanta coisa legal nessa história, né, Adriana? Eu não consegui achar um nome, Adriana, Danilo, temos que fazer o curso. Eu falei, Adriana, mas eu preciso bolar um nome, bolar uma identidade visual para ele, porque eu de marketing, né, publicidade, eu precisava desenvolver uma identidade, um logo. E aí já tinha umas 2 semanas a Adriana me cobrando e um dia, aí a Adriana me lembrou, Danilo, você não pega o carro e sai andando na estrada aí sozinho para você pensar? Faz isso. Falei, é verdade. Falei com a Fabiana, falei, preciso pensar. Peguei o carro e saí, né? Aí saí, aí a minha cabeça já... Quando eu voltei em casa, eu voltei assim,
Nossa, aí na volta eu falei, não tenho nenhuma ideia. E é nessa hora, é isso que a gente não consegue entender, né? A gente tem que esvaziar a nossa mente. Quando eu parei de querer achar um nome, eu estava entrando na garagem, eu estava entrando no condomínio, me veio o nome. Ascension, método Ascension. Eu falei, método? Por que método, né? Aí eu fui estudar o que é método, né? Aí fui todo, aí eu fiquei um mês estudando tudo, Aristóteles, filosofia, nossa. Então, a Clara, ela tomou um antibiótico, no primeiro ano de vida dela, assim, nossa, e nunca mais tomou, sabe? A Fabiana trata com floral, homeopatia, né? Que não deixa de ser um medicamento, mas e assim, é a cura consciente, sabe? Minhas filhas são saudáveis. Eu não lembro a última vez que eu fiquei gripado, nada. Então, assim... Eu também. Né? Você também, né? Depois eu conheci o quê? Doenças psicossomáticas, trabalhar todo esse trabalho. Então, o que é o nosso intuito com o curso? Chegar as pessoas a serem o que são supra-humanos, né? Que foi a terminologia, né, que a gente colocou, no sentido de que o quê? Gente, quem me conhece, né? Tem gente da minha família, minha irmã estava assistindo aí a live. Quem conhece a Adriana há um tempo atrás, uma época que nessa de coronavírus, eu teria arrancado os cabelos. E aí, o que a gente estava conversando sobre isso? Pode cair o mundo, que você encontra um estado emocional de equilíbrio. A Adriana tem tudo que ela quer? Não, ainda não. Mas você encontra um estado de equilíbrio a ponto de que o quê? Aconteceu isso, beleza. Tem que fazer? Tem que fazer. Tem que arrumar? Tem que arrumar. Né? Então, só não tem jeito o quê? Pela morte. Mas a partir do momento que você domina seus sentimentos, suas emoções, seu conhecimento, você equilibra o seu mental, o seu espiritual, o seu energético. E é isso que a gente quer ensinar em tudo nesse curso. Esse curso é uma base, né? Isso. De que você possa alcançar esse estado. Não é só ele tudo. Então a gente vai dar, a gente vai mostrar, né? Que a gente pesquisou, já foi, que a gente testou, que teve resultado. A Adriana não fez só parapsicologia, o Danilo também, não. O Danilo estudou um monte de coisa também, fez um monte de terapia. Sem dúvida. E a gente encontrar nosso patamar de equilíbrio, né? Aonde eu posso ter domínio das minhas emoções, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, sem ter que ficar recorrendo ao outro, sem ter que ir no médico, sem entrar em desespero. Eu acho que o intuito maior é esse, não é? E assim, não, sem dúvida. E então, assim, eu acho que tem tanta coisa aqui que a gente até que toma cuidado para falar, mas muito falta 10 minutos, agora a gente tem que começar. Vamos finalizar. Porque passa voando aqui, né? Mas assim, eu acho que, assim, no caso, por exemplo, a doença, a depressão, tudo é a gente que cria, sabe? É difícil falar isso, sabe? É muito complicado. E depois colocou adendo, você falou, a pessoa da barriga do sofrimento, ela pode gerar o paranormal, o superdotado, né? Ou o depressivo. Então, tem gente aí que tá ouvindo a live que sabe, tem gente o descontrole desse potencial que ele tem. Isso, tem gente que chega a ser internado com loucura, com alguma coisa assim, um problema mental, e eu vou te falar que eu passo por isso, você passa também. A gente que mesmo trabalhando isso, uma vacilada que a gente dá ali, você entra numa depressão muito forte. Só que como a gente já sabe as técnicas, né, e sabe que isso é uma ilusão da nossa mente, a gente consegue reviver, mas assim, a pessoa acaba morrendo de depressão por um estado completo de inconsciência, sabe? Então, assim, aí toma remédio. Gente, o remédio, ele não funciona. Ele funciona por um período. Vai voltar a ter. Então, assim, tudo bem. É evidente que tem que tomar o remédio, tá? Por uma coisa. Evidente que tem que tomar o remédio, tá? Evidente que tem que tomar o remédio de novo, né? E também outra coisa, parte de medo, né? Não tem que ter medo de ficar doente, de pegar o coronavírus. Temos que ter precaução e usar o cérebro, né? Também as pessoas que não estão respeitando quarentena, tudo isso aí, o cara não bate bem. Mas
Mas você não pode ter medo, sabe? Eu sempre falo assim nos grupos de família, tá? Eu vejo o povo lá, coitados, eles todos assustados, eu fico, nossa, eu fico apreensivo, eu falo que quero falar alguma coisa, mas fico com medo de às vezes ser um pouco, parecer um pouco leviano, né? Mas assim, pelo menos essa frase que eu tenho falado bastante, assim, ó, Deus, né? Não cai uma folha sem a consciência de Deus. Então, assim, infelizmente, quem morreu teve que morrer. Quem vai morrer é que ele está naquela frequência ali, entendeu? O vírus tem endereço, sabe? Como tudo tem endereço, né? Então é você que tem que se melhorar de dentro para fora para ter uma imunidade melhor, mental, né? Principalmente. Mental e energética, né? Você não pode vibrar na vibração do vírus, né? Se você está naquela vibração de medo, gente, o medo é o caminho para o vírus. O cara que está favorável. Tanto o medo quanto a programação de enfrentar atrai, né? Então tem que tomar cuidado, né? Isso. E a programação do subconsciente também, sem dúvida, sem dúvida. Mas tem gente então, assim, perguntando aí como é que faz para ter informação. Você quer falar? Isso, vamos lá. A gente ainda vai abrir a primeira turma do Método Ascension, tá? Que aí é a primeira turma do curso online, desenvolvendo. Né? O curso é online só, tá, gente? Então, vocês acessam lá, Método Ascension. Eu vou escrever aqui depois. Deixa eu escrever aqui. Método Ascension. Vou pôr só Método Ascension para vocês verem como escreve aí, ó. Ascension.com.br. Lá vocês vão poder pôr nome, e-mail e o WhatsApp para ser avisado quando abrir a primeira turma, porque são vagas limitadas, tá? Então o curso é o módulo 1, tá? Que a gente está disponibilizando, e o módulo 1 é um apanhado geral. Então, assim, não sei nada, Danilo, não entendo nada da vida, eu acho que toda a vida é material, que o dinheiro é a coisa mais importante da vida. Uma outra coisa que eu queria falar, que a gente estava comentando. A gente fala muito de estar bem financeiramente e tal. Gente, o sucesso da vida jamais pode ser medido pela sua parte financeira. Não é isso, tá? Não é isso. O seu sucesso é a sua felicidade, é a sua saúde, é a sua... Isso é supérfluo, tá? E é o seu ego. Mas pode ter? Pode ter. Pode ser milionário? Pode ser milionário. E faça bom uso, né? Mas não leve... a pessoa lá, nossa, o cara é milionário. Vai ver lá. Às vezes ele não é feliz. Ou às vezes é. Eu conheço um milionário muito feliz, bondoso, caridoso. E conheço um milionário depressivo. Então não é, tá? É diferente. O sucesso da vida nunca pode ser medido pela conta bancária. E até que a gente estava falando dessa questão do corona aí também, para mim é o despertar das pessoas que elas não estão despertando, né? Então, o que acontece? Para mim é mais uma cobrança do ser humano em si, dele poder abrir a mente dele, no sentido de que as pessoas estão muito egoístas. E qual que é a ideia do curso? Lógico, a gente tem investimento, tem gasto tudo em cima disso e tal, né? Até o Danilo tem uma consciência muito parecida com a minha, a gente não sente confortável de explorar ninguém, né? Mas o nosso intuito é procurar ajudar o maior número de pessoas possível com esse conhecimento. Porque assim, eu fui conhecer mesmo o significado de tudo com mais de 30 anos, né? O Danilo também teve que percorrer muita coisa, né? Sem entendimento. E as informações, elas estão dispersas. Tem gente que vai descobrir uma coisa na religião, outra coisa vai descobrir num curso. É difícil, viu? A gente tem esse potencial latente, que a gente tem outros corpos, todo esse conhecimento a gente junta. O primeiro módulo já é muito especial. Para quem não conhece nada e para quem conhece um pouco, vai ver que tem muita coisa que não conhece. Então, o módulo 1 é um apanhado geral. Então, você entende quem você é, no que você está inserido, qual a realidade última que você está inserido e como ela te influencia, tá? Porque todos somos um, tudo é um só. Então, o
meu sentimento aqui ruim influencia um coitado lá no Japão que pegou a minha frequência. A frequência não tem espaço-tempo, gente. Então, por que a gente fica doente e fica triste? Porque tem gente passando fome na África. Se todo mundo estiver bem, ninguém vai ter doença. Então, assim, é isso. Então, deixa eu falar os próximos módulos. Então, assim, primeiro você entende tudo o que é, e aí cada módulo subsequente, ele vai ser específico de cada potencialidade. Isso aí vai ser demais. Então, assim, eu quero fazer o módulo de telepatia, né, Adriano? Eu quero fazer o módulo de psicocinesia, né? Então, assim, aí a gente vai esmirilhar todo. Então, assim, depois dos 7 módulos, você vai ser um supra-humano, entendeu? Não é para eu me tornar. E com isso, conseguir ajudar o mundo de forma mais consciente. As pessoas hoje em dia ajudam, na maioria das vezes, com bom coração, mas de forma burra. Não é melhor você se preparar, se tornar uma pessoa muito melhor e conseguir ajudar de forma muito mais ampla e eficaz? É isso que o método Ascension se propõe. Então, basicamente a ideia era falar um pouco, né? A gente falou a questão da mediunidade, o que eu vivenciei, o que o Danilo vivenciou, quais foram as buscas que a gente fez, por que a gente acabou. Não tem nada por acaso, ele me encontrou no Instagram, né? E aí é meio que unir um trabalho com alguém que trabalha a voz para expandir isso. Então, foi uma parceria muito interessante nesse sentido. E aí ele veio, participou do curso, fez regressão de vida. Porque quanto mais pessoas tiverem consciência do potencial paranormal, quanto mais elas puderem dominar tudo isso, elas vão ser mais saudáveis, elas vão ser mais felizes, conseguir harmonia, vai buscar mais... É tudo um conjunto, né? Então, ela consegue equilibrar os setores da vida dela no sentido que ela consiga desenvolver todos esses processos na vida dela, né? Então, esse é E eu quero falar também, viu, Adriana? Para as pessoas que estiverem se sentindo mal, se consultem com a mesa radiônica da Adriana. Mesa radiônica. Tá mal, tá doente, tá depressivo, façam a mesa radiônica. É um atendimento online que a Adriana faz e vocês vão ver o potencial disso. E essa aqui é a Clara, minha filha Clara. Linda. Oi, Clara! A gente vai falar um pouquinho de mesa radiônica na terça-feira. Gente, a gente vai começar a discutir. Amanhã tem mais live, amanhã vamos falar de hipnose no emagrecimento. Terça-feira a gente vai falar da mesa radiônica, coisas que eu não trato, que eu tratei com a hipnose e resolveu com a mesa radiônica. E quarta-feira tem um caso de cura de doença crônica também, que é bem legal, né? A gente vai agradecer a todo mundo.